E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom, gente, eu sou o Muma, sejam muito bem-vindos aí ao MumaCast, nosso podcast semanal aqui que eu gravo junto com meu irmão, com o Victor. E no episódio de hoje nós temos aí para falar sobre o campeonato inglês, né? Que foi o campeonato que voltou aí, né? Foi o primeiro, acho, dos campeonatos que voltou. E tem, né, o campeonato que tem jogos, né? Já conhecidos jogos do Boxing Day, né? Boxing Day é basicamente os jogos de dia desses feriados de fim de ano, né? Então, perto período de Natal e Ano Novo, muitos jogos, né? E agora depois da Copa do Mundo acumularam-se, né? Então tivemos jogos não só de competições, mas também das Copas, né? Então, muito bom essa volta. A gente vai falar hoje, né? Nosso retorno aos campeonatos, né? Ao comentar os campeonatos europeus, nós vamos falar, é claro, de nenhum outro que o campeonato inglês. Bom, mas antes disso, do meu lado tá o Vitor. Ele vai aí começar aí fazer a introdução dele, vai trazer as informações e nós vamos iniciar o trabalho, vamos iniciar a conversa. E aí, Vitor, como é que você tá e o que você tem de novo aí pra gente hoje? E aí, pessoal. Feliz ano novo a todos. Começamos aí nosso primeiro episódio de 2023 com a notícia que, para quem praticamente ainda não sabe, a Amazon Prime, quem tem ou não tem, liberou 5 jogos praticamente de graça na sua plataforma. Entre esses jogos estão o The Evil Within 2, o Braid Cats, o LoL Now Simulator, o Beat Now, o Chicken Palace e também o Firewall Crew 2, que é o Jungle Escape, praticamente esse Firewall, para quem não sabe, é muito ligado ao jogo, ao filme, né? O filme do The Rock, mais praticamente, que é o da selva, praticamente, se me fugiu o nome agora, mas é ligado a esse filme. E também tem o The Evil 2, praticamente, junto com o Beat God, você consegue ativar o Atman Gob. Quer dizer, são novos jogos surgindo na plataforma da Amazon. A Amazon praticamente quer brigar com as plataformas de games, praticamente, já que games movimentam o mundo inteiro, né? Eu sou um usuário, meu irmão é um usuário, e todos vocês, praticamente, que acompanham a gente, utilizam muito videogames, então, praticamente, a ideia da Amazon Prime é praticamente trazer esse público para a sua plataforma. Cada vez mais jogos serão inseridos na plataforma. A da Netflix também, praticamente, tem alguns jogos inseridos, mas não jogos de graça. Tá? Você tem que praticamente assinar e para poder jogar. Mas a ideia da Amazon é quem já tiver o plano ter esses jogos praticamente inseridos de graça, já praticamente para ir jogando e melhorando. O que você acha desses jogos? Se você conhece algum desses jogos, aí comentar algum desses jogos aí, praticamente, que a Amazon Prime colocou aí nesse final de ano, começo de 2023. Bom, assim, os jogos em si eu não conheço, mas o sistema, né? Assim, há uma. É que assim, essa prática, né, da Amazon de liberar jogos grátis, né, no final do ano, foi uma prática criada pela Steam, né, que é a maior, hoje a maior empresa que oferece jogos, né? E ela tem esse costume, né, de fazer sempre no final do ano e no meio do ano as promoções de verão e de inverno. É claro que a promoção de inverno, né, sempre é mais esperada, porque a gente já acha que ela já está até acabando, né? Porque ela começa lá antes do Natal e vem trazendo sempre um jogo novo, um jogo novo. E a Epic, né, que é outra empresa também que oferece jogos, também traz um monte de jogos, né? Aliás, para quem não sabe, pessoal, no Discord do, do canal, né? Aliás, tenta acessar o meu outro canal, né? Que é o Muma mesmo, né? Que a gente joga de games lá e lá tem o link pro Discord, né? Nos vídeos, se for na descrição dos vídeos, tem o link pro Discord do canal. No Discord do canal tem um local lá que todos os jogos grátis que saem, tem até um robozinho que ele avisa, né, quando tem jogo novo grátis, além, é claro, do trabalho também do Robinho lá, que ele também passa, né, ele está sempre pesquisando e trazendo as novidades dos jogos, então é muito jogo, e esse mercado é um mercado bem interessante, né, porque a ideia, né, acho que assim, pelo menos das outras empresas, né, da Epic e da Steam, né, principalmente, porque Epic e Steam, né, são as duas que disputam, ficam nessa situação, é fazer as pessoas, mais pessoas entrarem na plataforma deles para comprar depois os jogos, né? Que eles usam e tal. E que passem a usar os jogos que eles divulgam na plataforma deles e assim funcione tudo. E aí com isso cresce a plataforma, né? Porque você compra jogo e usa jogo pela plataforma. No caso da, da, da Amazon, é mais uma forma de vender o serviço Prime, né? Já que o Prime, né, o Amazon Prime, ele dá direito a diversas
vantagens, né? Não fazendo jabá nem nada, mas só falando realmente porque são muitas opções, né? Eles oferecem opções de frete grátis no site deles, da Amazon, né? Compras da Amazon. Oferecem acesso a um conteúdo de streaming, né? Tipo Netflix, né? Então, muitas séries, né? Entre elas, por exemplo, a série mais cara já feita para televisão, né? Que foi a série do Senhor dos Anéis, né? A nova série do Senhor dos Anéis, né? Relacionada ao universo do Senhor dos Anéis, né? Também foi feito também pela Amazon e também a Amazon participa também nos esportes. Ela também transmite vários jogos, né? Na temporada passada no Brasil transmitiu a Copa do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, transmite jogos de futebol americano da NFL. Então, e também é um grande patrocinador de uma das principais redes de streaming, né? Vocês sabem, né? Aquela rede que o YouTube não gosta de falar muito, que é da roxinha lá, mas também você tem possibilidade, por exemplo, de se tornar seguidor, né? Um seguidor premium se você usar a sua conta da Amazon Prime. Isso também dá essa possibilidade. Então, realmente, e os jogos, né? Acaba sendo um outro bônus, né? Que a Amazon traz. Então, são muitas vantagens, muitas considerações. E é interessante porque a Amazon realmente é como o Victor falou mesmo. Eles querem entrar no mercado, eles querem ter um domínio total assim, ou pelo menos ser muito forte na maioria dos segmentos, né? Então fica bem interessante te ver o investimento da Amazon na parte de games. Ainda é inferior, muito inferior, se você for comparar com o Steam ou com o Epic, mas é bem legal a gente ver essa busca, né, deles, né? Porque eles também vira e mexe, eles trazem jogos novos também, né? Então é bem interessante a gente ver isso daí. Bom, então a gente vai começar, né? Hoje a gente vai começar falando do campeonato inglês, né? Como eu já tinha avisado antes. E o nosso início do campeonato inglês vai ser, né? A gente vai seguir, a gente vai comentar o trabalho dentro da ordem da tabela. Acho que nós começaremos com os times que estão embaixo, né? Vamos, acho que talvez do 20º ao 13º, trazer um pouco do trabalho das equipes, né? E algumas equipes interessantes. O campeonato inglês, só para quem não sabe, é um campeonato que tem muito dinheiro. Todo mundo sabe disso, né? Mas é um campeonato que tem muito. Hoje é um campeonato que atrai muito investidores, né? É um campeonato que tem o modelo que hoje o Brasil gosta de adotar como modelo de SAF, né? Que é o modelo do clube ser uma empresa, uma sociedade anônima, né? Ou seja, uma empresa com ações e as ações são compradas, né? Por várias pessoas e sempre tem normalmente quando o clube aumenta, né? O número de ações dentro do clube e o valor das ações são reajustados, sempre tem algum bilionário, algum grupo bilionário que acaba normalmente comprando a grande maioria dessas ações e acaba sendo o dono, né, o controlador, as ações controladoras, né, se chama de ações controladoras, ser o controlador da equipe. Né? Então, o campeonato muito difícil com muitos times com muito dinheiro, né? O campeonato gera muita renda, o campeonato que é assistido no mundo inteiro. Né? A gente fala da Ásia, América do Sul, América do Norte, todos os lugares, cara, todos os lugares. Eu vejo muito dos Estados Unidos, os jogos de esportes americanos, sempre tem anúncio de jogo da Premier League. Então, o nível é muito alto, porque os melhores jogadores do mundo, os melhores treinadores do mundo trabalham lá, estão lá, né? E hoje, qualquer vacilo, você pode estar numa situação ruim na tabela, que acontece, por exemplo, o caso, na minha opinião, do Wolverhampton, né? Que hoje está numa situação muito delicada. Né? Aliás, a briga pelo rebaixamento, tirando o Southampton que está numa situação muito desesperadora, do Wolverhampton até o Leicester, né? Que é o 10º até o 13º, são só 3 pontos de diferença. Então, a cada rodada, dois times do rebaixamento podem ficar trocando. Tamanho é o nível e tamanho é a qualidade. Então, assim, os jogos ganham uma dramaticidade muito maior. Né? Eu vi o jogo do West Ham contra o Leeds, o jogo lá que o Paquetá até faz o gol de pênalti, ele comemora, mas quando sai o gol de empate do West Ham é um desespero, porque o gol de empate do Leeds, né? O pessoal do West Ham fica desesperado, né? Porque não queria perder, porque era um jogo muito importante vencer fora de casa. E, e vira um drama, né? Realmente é um drama. O Nottingham Forest teve a estreia do Scarpa, né? Aí o melhor jogador do último campeonato brasileiro, assim, muitos olhos para nós, né, brasileiros. Então, fora também nessa situação é difícil prever, né? De campeonato, aí você pega até o Leicester ali, numa situação delicada também.
Bournemouth fazendo uma campanha até interessante, podendo brigar para escapar dessa situação. Mas eu quero saber até porque esse time depois acontece. O jogo entre eles é muito dramático. O jogo contra times no meio da tabela é muito dramático. E normalmente você tenta ganhar pontos contra os times do topo da tabela. Basicamente são mini campeonatos, né? E aqui a gente tem um belo de um mini campeonato acontecendo nessa parte de baixo da tabela. Então, para começar, a gente pedir pro Victor aí para ele falar um pouquinho desse pessoal aí que tá na parte de baixo aí da tabela do campeonato inglês, que ele avalia desses times. Ó, acho que tá uma briga bem disputada mesmo ali no parte de baixo da tabela. Começam a se movimentar agora, né? Vai abrir a janela, abriu a janela, né, de janeiro para as contratações. Alguns clubes devem se movimentar. O Wolverhampton é um que você vou citar, traz o Matheus Cunha, centroavante brasileiro vindo do Atlético de Madrid, para praticamente dar uma melhorada no elenco. O Diego Costa começa a entregar um pouco mais, fez um bom jogo contra o Manchester United, mas acaba perdendo de 1-0 no gol do Rashford no final do jogo. O Wolverhampton vem melhorando a sua performance. É um elenco que te dá boas alternativas de jogo, além do Diego Costa, só dando um exemplo. Você tem Diego Costa, Matheus Cunha, aí você tem o mexicano Jiménez, praticamente ali só como opções para a camisa 9, para ser o centroavante do time, para você ter uma ideia de como o Wolverhampton tem um bom elenco. E além de ter praticamente o Podense, o Rubem Dias, que é um cara que foi praticamente jogou quase todos os jogos de Portugal na Copa do Mundo. Então você tem boas peças ali para um trabalho que começa novo, que é o Lopetegui, um treinador espanhol que chega agora. A gente vem de um trabalho que começou bem no Sevilla, depois deu uma caída, ele acaba saindo e chega para o Wolverhampton. Assim, ele tem praticamente poucos jogos ainda no Wolverhampton, precisa dar um pouco mais de tempo. Então o Wolverhampton deve se movimentar para trazer mais 2 ou 3 peças para o Lopetegui para tentar escapar. Né? A ideia do Wolverhampton não é jogar a Championship no ano que vem. Então tentar escapar a qualquer custo para praticamente se manter na Premier League. Você tem ainda o Southampton, que praticamente também começa a se movimentar, começa a trazer algumas outras peças. É um elenco um pouco mais enxuto, um elenco também um pouco mais de nível técnico um pouco mais limitado, né? O Southampton praticamente tem troca de treinadores, chega um treinador novo, precisa também se adaptar um pouco. Esse treinador vem trabalhando muito com 3 zagueiros. Comentou aí do Nottingham Forest, que teve a estreia do Scarpa, uma estreia promissora. É um jogador até que eu falei no vídeo passado, que até eu espero, assim, muito ascensão dele até de olho em seleção brasileira, porque ele entra ali mais ou menos com 20, 25 do segundo tempo, todo do lado esquerdo do campo. E o Nottingham Forest também é um time que fez 20 contratações, né? Também você precisa dar um tempo para essas contratações se acertarem, para acertar também. Começa com 3 zagueiros, muda para uma linha de 4, e agora está numa linha de 4. Tem dois laterais, bons laterais, que sabem apoiar e sabem marcar, que é o Alvier na direita e o Renan Lodge brasileiro na esquerda. E o Scarpa deve atuar, e acho que é questão de tempo ele ser titular da equipe, pelo lado esquerdo do campo. Ele vai ter que se adaptar, porque ele joga num time que é muito reativo, diferente da equipe que jogava no Palmeiras, que era uma equipe que também era um pouco mais reativa, mas também trabalhava muito a bola, também em muitos jogos, que é o time do Abel Ferreira. Então ele vai ter que marcar muito, porque é um time bem reativo. O time do Nottingham Forest trabalha com duas linhas de 4 muito conjuntas, e praticamente os dois da frente tem o seu centroavante, que é o Mendes, que é um centroavante de muita força física, e praticamente vem atuando como é o cara do desafogo, é o cara que segura a bola, é o cara que tem uma explosão física também. Com o Johnson aberto pelo lado direito, sendo ponto pelo lado direito, acho que o Scarpa deve ser o meia, né, nessa linha de 3, que joga com 3 no meio campo e 3 na frente, com o Scarpa jogando pelo lado esquerdo dessa linha, mas tendo que marcar muito, sendo praticamente o terceiro homem no meio campo. Ele entrou. O Scarpa foi o que eu disse, é um cara que tem os fundamentos muito bem trabalhados no tempo que ele teve na base do Fluminense, em Xerém, também o seu tempo de profissional, ele trabalhou muito bem passes, lançamentos, chute ao gol. Então, esse cara é um cara que tem muito esses fundamentos muito bem trabalhados, e para mim é questão de tempo ele ser titular no Nottingham Forest e ajudar o Nottingham Forest, que hoje está fora da zona de rebaixamento. Tem o West Ham, que também tem uma boa equipe, mas está sofrendo, time dirigido pelo
Pelo Brandon Rodgers, não, Brandon Rodgers é o do Leicester. E fugiu o nome agora do treinador do West Ham, que é um treinador que teve no Manchester United, até conhecido. E tá sofrendo. Tem boas contratações, como o Paquetá chegou. O Paquetá vem jogando muito como meia de ligação, até no É lugar o David do. Moyes, né? Isso, David Moyes, isso. O Paquetá vem jogando como meia de ligação, no lugar até do jogador que teve muito tempo, foi muito tempo titular da equipe, que é o argentino, é o Lanzini, que era titular ali, jogador que era o destaque do West Ham. O Paquetá já assumiu essa função desse meia de ligação com o Scamacca começando jogando, o Scamacca que hoje é o centroavante da seleção da Itália, essa nova mudança de geração da Itália, né, vindo meninos mais novos, o Scamacca assume ser o centroavante da seleção, com uma contratação cara, o Scamacca fez um grande jogo no Sassuolo, no campeonato italiano, então assim, o West Ham tá sofrendo, tá ali na beira, hoje quem tá na zona é o Everton, daqui a pouco a gente vai falar do Everton, mas então o Scamacca ali como centroavante, contratações com o Berama, que é um bom jogador, que joga por lado do campo, tem praticamente o Tio jogando no meio campo, então assim, tem um jogador que foi muito bem na Copa do Mundo, que é o Rice, que foi o primeiro volante da seleção da Inglaterra, fez uma boa Copa do Mundo, também titularíssimo ali no West Ham, é uma boa equipe do West Ham, e tá sofrendo ali para tentar escapar, faz jogos muito abaixo, assim, esperava-se mais o West Ham, assim, até trouxe esperar um pouco, o Paquetá ainda um pouco se ambientando ainda. O Paquetá não é ainda aquele jogador que ele era no último tempo de Lyon, onde ele segurava a bola, tentava dribles, ele ainda um pouco assim, se adaptando, não só a Premier League, mas ao elenco. O elenco ainda também, ele recebe poucas bolas, ele ainda também se adaptando, atuando ali como aquele meia de ligação. Precisa de um tempo de adaptação, porque o Paquetá praticamente chega no meio do ano, óbvio, mas ele começa mesmo a ser titular mesmo da equipe aí no final do ano, vai para a seleção brasileira, atua numa função diferente, a seleção brasileira como segundo volante, e ali ele é um homem de ligação colado no Scamacca, então praticamente ainda, o Paquetá tendo atuações ainda no West Ham, abaixo do que ele pode apresentar, assim, esperar um pouco mais, uma adaptação, requer uma adaptação à Premier League, até pela velocidade do jogo, e o Everton, uma campanha abaixo, já escapou, vem de anos escapando ali de zona de rebaixamento. Perde o Richarlison, né, que foi um cara que por muitos anos era um cara que resolvia muito para a equipe. Richarlison foi para o Tottenham, então praticamente sofre muito o Everton, é, candidatíssimo muito a ser rebaixado esse ano. É um time um pouco mais abaixo, a torcida apaixonada, mas tomar muito cuidado que o Everton faz contratações de jogadores que vem de grandes equipes, até, pô, tem o Ayobi, que é um cara que jogou no Manchester United, jogou no Manchester City, e não encaixa, acaba não encaixando na equipe, o Everton muito candidato a ser rebaixado, então tomar muito cuidado. Tem o Leeds, você comentou, o Leeds perde o Rafinha, conseguiu contratar praticamente o Zinobi muito bem pelo lado do campo, um jogador que faz muito facão, muito rápido, acaba suprindo essa ausência do Rafinha. O Rafinha era esse cara do facão, do drible, tá fazendo muito bem essa função, fez um gol até no jogo passado com o West, muito bem na equipe. O Leeds, que é hoje comandado pelo Des March que é um treinador inglês, mas, cara, foi treinador muito tempo nos Estados Unidos. Ele tem uma grande passagem no New York Red Bulls, né? Nos Estados Unidos, e foi muito bem ali, conquistando a MLS. Depois passou para o Salzburg, foi bem no Salzburg. Então, assim, é um cara que agora está no Leeds, fazendo boas campanhas no Leeds. O Leeds também tem o Tyler Adams, né? O jogador norte-americano primeiro, muito bom marcador, fez boa Copa do Mundo pelos Estados Unidos, cara que tem um poder de marcação muito forte, até comparado ao Kanté, né? O Kanté no Leicester ali, uma filosofia parecida. O Tyler Adams é muito isso, de roubar a bola muito fácil, rouba, entrega para o cara mais perto do lado, não é um cara de passe, não é um cara de roubar a bola e tocar do lado muito bem também ali no. Até que dizem até que provavelmente ele não fique no Leeds, né, até o final da temporada, deve provavelmente ser procurado por outra equipe.
é favorita a vencer, ficar em primeiro, e aí cair do lado do Brasil e fazer um grande jogo, tá? Contra a Croácia aí nas oitavas de final. Deve seguir mesmo essas